Bom, vamos então dar início à segunda parte do nosso painel ah, sobre a ciência cidadã e a qualidade da investigação e da inovação. Acho que está praticamente toda a gente aqui. Já abri também o microfone para os nossos colegas que estão online. E, hum, e por isso vamos dar início à primeira apresentação desta segunda parte, que vai ser a minha colega Liliana Duarte, da Universidade de Coimbra, que trabalha com a Elizabeth e a Elia Marchante, que são veteranas da ciência cidadã em Portugal, e por isso hoje a Liliana, que tem estado a fazer o doutoramento, ou que não sei se já terminou, mas vai fazer-nos uma apresentação sobre as invasoras PT. Obrigado, Liliana. Ok, muito boa tarde a todos que aqui estão presentes e online também. Eu venho apresentar a plataforma Invasoras. O meu nome é Liliana e, como já aqui foi dito hoje, esta plataforma existe muito por causa da Elizabeth e da Elia Marchante, também da Cristina Moraes e de muitas outras pessoas que foram passando na equipe e que vão colaborando e vão ajudando a criar os conteúdos e vão ajudando a divulgar. Então, só fazer aqui, fazendo um breve enquadramento, a questão das invasoras a nível global. Saiu recentemente um relatório que faz um diagnóstico do que são as espécies invasoras e também como a forma do seu controle, e percebeu-se que havia cerca de 37 mil espécies exóticas distribuídas por aí, das quais 3.500 são consideradas espécies exóticas invasoras. Ou seja, este número normalmente está à volta dos 10% que entra de fora, acabam por 10, por cada 100, 10 acabam por manifestar o comportamento invasor. E isso traz vários impactos. Temos espécies variadas, desde plantas, mamíferos, fungos, por aí fora. Estas espécies que são responsáveis por cerca de 60% das extinções globais das espécies, têm um custo anual estimado de superior a 423 mil milhões de dólares e 85% destes impactos são impactos negativos a nível humano e da natureza. Eu gosto muito deste gráfico porque ajuda-nos a perceber uma coisa, que é quando há uma espécie exótica que entra num determinado local e se consegue estabelecer, costuma acontecer é que, à medida que passa o tempo, a área ocupada por ela vai aumentando e, simultaneamente, aumentam os custos para o seu controle. Daí ser importante apanhar estas exóticas numa fase mais inicial. E é, portanto, fundamental, deve ser prioritário a prevenção. Se falharmos a prevenção, deveremos tratar de dar importância a tentar encontrar precocemente e dar uma resposta rápida. E, se não for possível, então o controle e a contenção é o que nos resta, e são estas medidas também estão legisladas tanto a nível europeu como a nível nacional no decreto de 92 de 2019. Nestes três primeiros níveis é essencial o envolvimento dos cidadãos e é aqui que a ciência cidadã pode ser muito importante e fazer toda a diferença. E porquê? Pronto, a ciência cidadã, no caso das espécies exóticas e invasoras, contribui com muitas observações. Há também, ou seja, para colocarmos os cientistas cidadãos a registrar estas observações, tem que haver ações de sensibilização. Ao mesmo tempo, ficam mais aptos para identificar espécies, e seja com a ajuda das ferramentas de algoritmos, que agora já vão ajudando a identificar as espécies, mas também as próprias pessoas vão começando a aprender a reconhecer. Ou seja, tudo isto é possível graças à ciência cidadã. Estes projetos que, quando envolvem espécies exóticas e invasoras, começam a ser mais frequentes e têm vindo a aumentar ao longo dos anos na Europa. A plataforma invasoras.pt, ela foi criada, lançada em 2013 e é uma plataforma que reúne informação sobre as espécies invasoras, mas também uma plataforma de ciência cidadã. No website, ou seja, há várias formas de fazermos a questão da sensibilização para poder prevenir a introdução e a dispersão das plantas. No site da Invasoras.pt há informação sobre o que é uma espécie invasora, há fichas das plantas invasoras, porque foca-se principalmente em plantas, e também como podemos nós controlar essas plantas.
Além do site, vão sendo também produzidos materiais diversos. Há um guia, há marcadores de livros, há folhetos. Há recentemente também este manual de gestão e controle das plantas invasoras, que são muitas vezes utilizados nas ações de formação, workshops, campos de trabalho científico, ou seja, uma forma de ir envolvendo cada vez mais pessoas. E depois, claro, há a presença nas redes sociais, que vamos estando nas diferentes redes com uns números até simpáticos de seguidores e de interações. Outra valência da plataforma, e que foi aí que começou a questão da ciência cidadã, a parte do mapeamento, de detectar e registar as observações. Quando a plataforma foi lançada, havia a possibilidade de registar diretamente no site de invasoras e havia a aplicação para Android e iOS. Esteve em funcionamento até julho de 2023. Até essa data foram registadas e validadas, como a colega há pouco tinha referido, cerca de 28 mil observações, vão variando ao longo do tempo. E estas observações estão disponíveis na plataforma GBIF, são acessíveis a quem quiser retirar de lá. Estão também disponíveis estes dados na plataforma EASIN, que é uma plataforma europeia para as espécies invasoras. Atualmente, ou seja, o projeto foi criado também um projeto de invasoras no Biodiversity for All, em 2019, e depois de julho de 2023 é esta a única forma que vamos acompanhando para o registro das espécies invasoras. E é curioso que ainda há muito pouco tempo, creio que há menos de um mês, foi feita uma publicação nas redes sociais que tinham-se atingido 100 mil observações. E ontem já tínhamos quase perto de 105 mil. Portanto, isto é interessante ver que tem havido mais registros. Mas mais interessante do que isso é o número de identificadores. Porque a ciência cidadã, por um lado, atrai pessoas que vão fazendo os registros e temos, 13 mil observadores, mas acredito que a maior parte deles estão a tirar registros fortuitos, não sabem exatamente que é uma espécie invasora. Há cerca de 750 pessoas que aderiram ao projeto, mas temos uma comunidade grande de pessoas que vão validando os registros e acaba por ajudar, porque antes era uma equipa muitíssimo mais pequena a fazer a validação. E agora contamos com a ciência cidadã dos dois lados, nos registros e nas verificações. E pronto, como todos os dados do Biodiversity for All, eles vão, se tiverem qualidade, são integrados de forma automática nos BIF, não só das invasoras, mas como todos. E onde é que estão a ser utilizados estes dados? Na ciência e gestão, principalmente, aquela base de dados que está nos BIF, que vem diretamente da plataforma, tem neste momento 463 citações, o que é um número razoável, mas não conseguimos ter a certeza de rastrear, perceber de onde é que está corretamente, o número está correto. E temos aqui alguns exemplos do uso dos dados que vão sendo registados. Um dos que eu acho mais interessante na questão da gestão das invasoras é a parte da detecção precoce. E aqui temos a questão da sanguinária do Japão, que tem ainda alguns poucos registros, e esta informação, não só desta espécie, mas poderá ser para outras, por exemplo, o caso da Bacáris em Matosinhos, que são ainda menos registros, pode ser muito importante e fundamental na implementação de um plano de ação. E foi feita uma proposta que está a ser analisada pelo Instituto da Conservação da Natureza para implementar, ou seja, medidas que consigam parar o avanço, o aumento da área destas espécies que acabam por ser muitíssimo problemáticas. Depois tenho aqui o outro exemplo de um artigo que foi publicado que utilizou os dados de ciência cidadã destas 3 espécies de acácia, utilizou dados de investigação de outros cientistas, criaram um modelo de distribuição da espécie para perceber quais os locais onde estas acácias estariam mais facilmente presentes, para podermos perceber, há aqui sítios em que elas têm condições para ter estas acácias, mas não temos lá registros, portanto vamos lá ver, vamos dar prioridade, vamos pedir às pessoas destes sítios
para registarem estes pontos, porque é muito mais fácil controlar espécies onde ainda não existam muito. E é essa uma das principais funções deste tipo de trabalhos. Parecido foi feito também para a cortadéria siluana, a erva das pampas, ou penachos, como toda a gente já deve ter cruzado, em que fez-se algo semelhante. Com os pontos de localização registados da cortadéria, percebeu-se onde é que ela estaria, através de modelos, onde é que ela poderia estar com maior facilidade, e tentaram-se chamar os municípios desses locais que ainda não têm tanta cortadéria para aderirem à estratégia, para intervencionarem antes que a cortadéria se espalhe, porque as condições ecológicas estão lá. Portanto, é neste sentido que esta informação acaba por ser útil, porque temos que atacar onde a espécie ainda não existe em muita abundância. Depois, este é o caso que eu consigo falar melhor, mas podemos falar na discussão. Saber onde estão as acácias de espigas é importante para podermos ir validar e monitorizar como é que está o estabelecimento deste agente de controle biológico, o Trichilogaster acácia longifoliare. Existe um projeto no iNaturalist para registar estas galhas, e existe também este que é um formulário criado por nós no Epicolete, onde pedimos mais informação sobre a cobertura de sementes, plantas, se tem flores, não tem, e permite-nos perceber como é que está a distribuição e registar essa informação. Por fim, tenho aqui este outro exemplo de um artigo que foi recentemente publicado, que com os registros de ciência cidadã, disponíveis no iNaturalist e no SBIF, a Raquel Fernandes, que está a concluir o seu doutoramento, produziu este atlas das plantas exóticas invasoras, que conta com 96 espécies, tanto terrestres como aquáticas, e fez o exercício de perceber quais os municípios, nos municípios, quantas espécies diferentes invasoras existiam. E por fim, para terminar, a plataforma dos invasores é uma ferramenta, ajuda a perceber, é uma excelente, não é a plataforma, a ciência cidadã, que sim, ajuda, é uma excelente forma de detecção precoce e mapeamento destas plantas, que é uma ferramenta. Ajuda a promover a sensibilização dos cidadãos, envolve, conecta diferentes tipos de públicos, desde pessoas que estão ligadas à floresta, à conservação, comunidades escolares, e pronto, a informação que vamos tendo validada está disponível para ser utilizada em publicações, seja publicações científicas, mas também medidas práticas de gestão, e é isso. É esse o contributo da plataforma. Obrigada.